dos séculos, a história tem apagado as mulheres de suas narrativas dominantes. Hoje, esse discurso prevalecente vem sendo retificado nas produções científicas recentes, graças a um longo esforço de desconstrução dos paradigmas realizado pelas feministas. Para que isso chegasse a acontecer, porém, muitas mulheres foram vítimas de violências físicas e simbólicas em uma dinâmica de opressão e exploração que já dura séculos. A esse sistema social da dominação masculina, damos o nome de patriarcado. Enquanto ordem social predominante, o patriarcado influenciou no rumo de muitos movimentos históricos e sociais. É em função disso que escolhemos começar nosso vídeo contando a história das bruxas, as principais vítimas de um processo de higienização social baseado na misoginia e na austeridade das instituições centrais do período. A caça às bruxas foi um processo de perseguição sistemática que aconteceu na Europa a partir da Baixa Idade Média e se estendeu até o início da Idade Moderna. Esse fenômeno esteve alicerçado nos dogmas religiosos, na superstição da população e no monopólio legítimo da violência pelo Estado. Mas por que as bruxas e seus saberes tradicionais incomodavam tanto? Ainda que durante muito tempo a Igreja tenha condenado como hereges aqueles que praticavam bruxaria, foi a partir da Reforma Protestante que curandeiras passaram a ser condenadas e torturadas por suas práticas. Essas mulheres eram geralmente solteiras ou viúvas, o que por si só já constituía uma grande afronta à ordem social vigente. Embora vivessem em completa pobreza, tinham grande prestígio na comunidade, pois possuíam um enorme conhecimento acerca da natureza. Em tempo de epidemias mortais, utilizavam ervas medicinais e o conhecimento adquirido de maneira empírica e passado de geração em geração para curar doenças. Habitando o meio rural, cumpriam diferentes funções sociais. Eram parteiras, adivinhas, terapeutas, enfermeiras e médicas, conhecidas pela coletividade como as mulheres sábias. Seus conhecimentos em métodos contraceptivos e abortivos e sua capacidade de curar doenças supostamente incuráveis foram considerados por seus perseguidores como uma afronta à Igreja e à comunidade médica essencialmente masculina. A monopolização do conhecimento pelas estruturas formais da sociedade acabou por incriminar esses saberes femininos, estigmatizando suas práticas enquanto demoníacas. Em um contexto dominado pelas guerras e pela fome, a sociedade se muniu de uma narrativa fantasiosa para culpabilizar as mulheres pelo mal que assolava o mundo. A bruxaria era uma calamidade pública tão real quanto a peste, e estava intrinsecamente ligada à natureza das mulheres. As execuções eram espetáculos imperdíveis, dominados pela histeria coletiva e que atraíam pessoas vindas de todas as localidades. Essa perspectiva mostra que, além do radicalismo religioso, havia na raiz desse processo o ódio institucionalizado em relação à figura feminina. Curiosamente, a supressão da figura da mulher curandeira coincide com o estabelecimento da profissão do médico, sob a patronagem das classes dominantes e das então incipientes universidades. Muitas das técnicas femininas eram mais eficientes que as dos próprios médicos, principalmente na área obstétrica e ginecológica. Algumas dessas técnicas, aliás, foram arrebatadas e posteriormente legitimadas pela ciência, ainda que suas praticantes tenham sido relegadas à marginalidade social. Em parte, os métodos das bruxas eram considerados ultrajantes por causa de seu caráter essencialmente empírico. Confiando em seus sentidos ao invés de se basear em doutrinas, a curandeira acreditava na causa e no efeito, no experimento e no erro. Mas afinal, qual é o reflexo desse processo na construção da ciência hoje? Se na caça às bruxas as mulheres eram castigadas por dominarem conhecimentos naturais que divergiam daquilo que Igreja e Estado julgavam correto, na ciência moderna elas vêm sendo submetidas a um processo de apagamento histórico. Esse apagamento se dá a partir do confinamento físico, do controle social sobre seus corpos e de uma série de proibições que relegaram as mulheres ao espaço doméstico, restringindo sua participação nos ambientes formais de construção e difusão do conhecimento. Para a classe dominante do mundo medieval, a violência misógina se justificou com base em dogmas religiosos, de maneira a regular as práticas e os espaços sociais ocupados pelas mulheres. Uma vez que a ciência se constituiu dentro dos moldes de uma sociedade capitalista e patriarcal, a primazia é essencialmente masculina e abastada, e aqueles que definem hoje a legitimidade do conhecimento não diferem muito dos que a definiam no passado. Fica fácil, então, entender a prevalência masculina no monopólio da legitimidade científica.
Do mesmo modo, a comunidade científica é um reflexo da realidade na qual se desenvolveu. No nosso caso, uma sociedade em que a hegemonia se localiza no sujeito masculino, branco e ocidental. Historicamente amordaçadas, às mulheres foi negado o direito de participação nos processos coletivos de construção do conhecimento científico. Nos dias de hoje, muito embora o panorama feminino nas ciências venha sendo drasticamente aprimorado, as estruturas de dominação da sociedade ainda influenciam na forma como o meio científico é construído. É justamente a partir desse incômodo com a posição secundária ocupada pelo feminino que surge a epistemologia feminista. Essa abordagem teórica tem por objetivo transformar radicalmente os alicerces tradicionais da ciência e desmantelar os paradigmas dominantes do masculino enquanto sujeito universal do conhecimento. As teóricas da epistemologia feminista pensam o mundo a partir da posição das mulheres na sociedade, utilizando o gênero enquanto uma categoria de entendimento fundamental. Dessa maneira, além de incorporarem temas que eram antes frequentemente negligenciados, como a dimensão exploradora do trabalho doméstico e a saúde ginecológica, ainda propõem uma reflexão crítica e transformadora da antiga ciência, resistindo com suas ideias aos paradigmas até então prevalecentes. Nesse sentido, nos cabem algumas reflexões. Quem determina a legitimidade de um método? O que faz um conhecimento tradicional virar ciência? Quantas diferentes realidades se pode conhecer? Quem é o sujeito do conhecimento? E afinal, para que serve a ciência? Pensando criticamente nessas relações e na dinâmica do processo científico está a teoria feminista. A crítica dessas teóricas avança desde uma contestação do processo de exclusão e invisibilização das mulheres até o questionamento de pressupostos básicos daquela ciência com C maiúsculo. Desse modo, as feministas apontam para a relação existente entre o poder social e econômico e a construção das ciências, virando a academia de cabeça para baixo ao revelar que ela não é nem nunca foi neutra. Considerando a questão de gênero, onde se encontra a neutralidade e a objetividade da ciência? O discurso aceito até pouco tempo pregava uma neutralidade objetiva que estivesse despida de valores pessoais e ideias preconcebidas, mas para a crítica feminista, isso parece não ser possível. A alegada noção de neutralidade é impregnada por valores provenientes da dominação patriarcal, uma vez que o sujeito universal é sempre o masculino. Para a epistemologia feminista, sendo a comunidade científica um espelho da sociedade dentro da qual se desenvolve, o sujeito do conhecimento deve ser considerado como um reflexo das determinações culturais às quais foi submetido. Esse sujeito insere-se em um campo complexo de relações de poder perpassadas por marcadores de gênero, raça e classe, não ocupando nunca uma posição de neutralidade em relação ao mundo que o cerca. À medida que o sujeito universal conforma-se na figura do homem branco, a ciência tradicional estrutura-se a partir de um dualismo cartesiano que compreende a existência enquanto uma oposição entre formas radicalmente distintas. Essa perspectiva se baseia em uma lógica binária construída a partir de pares de opostos, como a presente nas dicotomias sujeito-objeto, mente-corpo, razão-emoção, cultura-natureza, dentre outras. As feministas buscam chamar a atenção para a condição em que essas oposições se desenvolveram, estabelecendo-se por analogia com base nas supostas diferenças existentes entre os sexos. Desse modo, os conceitos de sujeito, mente, razão e cultura, basilares e estruturantes da ciência com C maiúsculo, foram caracterizados enquanto elementos naturalmente masculinos. Os demais termos, objeto, corpo, emoção e natureza, sobre os quais os primeiros se impõem de maneira hierárquica, fazem parte do que historicamente se construiu como o feminino. Em contrapartida aos paradigmas tradicionais da ciência, que preconizavam a neutralidade a todo custo, as teóricas feministas difundem uma praxis revolucionária que tem por objetivo a transformação efetiva das relações de gênero na sociedade, a partir da libertação das mulheres das estruturas de dominação patriarcais e capitalistas. Assim, pensar em uma ciência feminista e de cunho político requer como primeiro passo a reflexão acerca dos pressupostos iluministas quanto à relação entre neutralidade, objetividade e conhecimento científico. Isso demanda, portanto, a construção de uma teoria crítica feminista sobre o conhecimento. Teoria esta que possibilite autorizar e fundamentar os saberes femininos deslegitimados e esquecidos.
Pensar a ciência por uma perspectiva feminista é assumir que a pesquisa e o ensino são políticos e que os critérios científicos são fortemente influenciados pelas estruturas de dominação. O conhecimento reflete a posição na sociedade dos sujeitos cognoscentes, sendo a categoria de gênero um dos fatores determinantes na constituição da ilegitimidade do saber. A perspectiva feminista busca analisar as relações de poder que permeiam a produção do conhecimento, considerando a busca de justiça social e reparação histórica para todas as mulheres, bem como para os demais grupos marginalizados na ciência, a exemplo da comunidade negra, dos LGBTs, dos cientistas de países colonizados, dentre outros sujeitos que portam consigo os marcadores da diferença. A emergência da epistemologia feminista é uma tentativa de legitimar e reafirmar a participação das mulheres e dos seus saberes tradicionais na constituição da sociedade. Dito isso, nosso objetivo nunca foi desmerecer a importância histórica dos pressupostos tradicionais da ciência, mas sim questioná-los e reforçar a importância de uma perspectiva crítica alternativa que tome o gênero enquanto categoria básica de entendimento.